Vamos cantar um corinho que diz: ao lado de Jesus eu quero estar. Não lembro da nota, Enquanto nós cantamos, vamos receber o pregador. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Vamos de novo. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar um hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Senhor Deus, eterno Pai celestial, ao seu lado nós queremos estar, Senhor. Todos os momentos de nossas vidas, Senhor, cada segundo, Pai, nós queremos estar ao teu lado, Pai, porque sabemos que ali a segurança para nossas almas, é ao teu lado que encontramos vida eterna, é ao teu lado, Senhor, que temos a salvação para as nossas almas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos ao lado de Jesus, ao lado da tua palavra, Senhor. Diante de ti, Senhor, eu me coloco nesta noite, Pai, e humildemente, Senhor, eu me rendo aos teus pés, Pai. Deixo tudo lá atrás, pensamento, intelectualidade, tudo aquilo, Senhor, que impeça o Senhor de agir nesta noite, Pai. Tira de cena, Senhor. Venha com o teu doce Espírito Santo abrir estas palavras para nós. Usa-me, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, Senhor, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos erros, Senhor.
Ó Deus, tenha um livre acesso aos nossos corações nesta noite, Pai. Fale aos nossos corações, Senhor. Usa-me como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, ó Jesus, ministra a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo seja o guia, Pai. Eu saio da frente nesta hora, Senhor. Me rendo completamente aos teus pés, Senhor. Reconhecendo que não sou nada, Pai, nada. Mas creio que se o Senhor estiver conosco, Pai, somos mais do que vencedores. Tome o controle deste culto, o controle de tudo aqui, Pai. Repreendemos qualquer espírito contrário e que teu Espírito Santo seja o tutor, aquele que controla cada coração, cada vida, cada alma nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Deus continue abençoando a cada um. Aproveitando vocês, irmãos, que estão de pé, gostaria de ler em Êxodo capítulo 12, versículo 12 em diante. Êxodo capítulo 12, versículo 12 em diante. Estava muito bom os louvores, né? A Bíblia diz que Deus habita nos louvores. E a presença de Deus é notável no nosso meio. E é bom louvar, é bom engrandecer o Senhor Jesus Cristo através da nossa adoração, porque Mombrana diz que isso atrai a sua presença. E quando nós louvamos, nós estamos atraindo a presença de Deus para Ele vir e falar através da sua palavra. Então, se nós preparamos o campo para Deus vir falar, possamos estar com o nosso coração preparado para ouvir Ele falar. Meu tema nesta noite é sobre o sinal. O sinal. Muito falado, né? Todos acharam? Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Ontem tivemos uma boa palavra com o Mulher. Para mim foi edificante, foi boa. E é bom quando Deus usa suas ferramentas, né? E a gente já sabe que uma ferramenta sem alguém usar, se não tiver um carpinteiro, se não tiver um pedreiro, se não tiver um serralheiro, ela se torna uma ferramenta inútil, né? Não tem serventia nenhuma. Mas agora, não importa que ferramenta você é, se tem o carpinteiro para fazer o serviço, ele vai fazer aquele serviço certinho. Porque não é você, é o carpinteiro que está usando você. É o Deus Todo-Poderoso, né? E assim eu espero nesta noite ser usado como uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse assunto, irmãos, vem há dias ardendo em meu coração, de falar sobre o sinal. E o Mombrana tem duas mensagens que ele fala sobre o sinal. Praticamente é a mesma linha, é o mesmo tema, só foi pregada em datas diferentes, mas ele traz o mesmo conteúdo. E como ouvimos ontem à noite, tempo de angústia, nós vemos que Israel estava passando por um tempo de angústia, nesta escritura que lemos. Por que angústia?
porque agora eles teriam que sair daquele lugar onde eles estavam, para caminhar por um caminho que eles não conheciam, que eles não tinham conhecimento. Porém, eles criam numa promessa que o Deus do céu tinha dado a eles, que eles herdariam uma terra que manava leite e mel. E, com certeza, por mais que eles ficassem 430 anos em cativeiro, trabalhando como escravos, trabalhando como servos do rei Faraó, mas no coração deles, sempre aquela promessa estava borbulhando, porque eles sabiam que Deus não podia voltar atrás. E eles sabiam que tinha uma terra, e eles sabiam que Deus levantaria um libertador, e eles sabiam que Deus teria um profeta para trazer a palavra da promessa. E eles se mantinham firmes. Mas agora tudo isso aconteceu para se cumprir a palavra do Senhor. E sabemos que quando eles estavam para sair, depois de tudo o que aconteceu, como nós conhecemos a história, sabemos, quem é leitor da Bíblia conhece toda a história, que Deus convocou o povo para uma consagração, chamou o povo para um despertamento, chamou o povo para entrar em ação através da palavra do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que essa última palavra que Moisés tinha trazido diretamente do Senhor era para eles separar um cordeiro limpo, sem mancha, um cordeiro macho, e sacrificar aquele cordeiro na parte da tarde, e então pegar aquele cordeiro e sangrar, matá-lo, tomar do sangue daquele cordeiro e expor o sangue no umbral da porta, nos umbrais da porta. Aquele era o requisito de Jeová para o povo de Israel. E nós vemos que nessa mensagem, o sinal, o irmão Brana fala que Deus proveu 3 coisas para Israel. A primeira coisa que Deus deixou para Israel no êxodo, que quer dizer saída, Ele deixou um profeta com a palavra de Deus. A segunda coisa que Deus proveu para Israel é a coluna de fogo que estava com o profeta de Deus. E aquilo era uma identificação de que aquele profeta realmente era vindicado de Deus. A terceira coisa que Deus deixou foi o sinal do sangue. O sinal que Deus pediu para o povo de Israel era o sangue, que aquilo servia como um sinal. Um sinal, o qual nós ouvimos a Bíblia falar, quando eu vir o sinal. Que sinal era esse? O sangue daquele cordeiro que havia sido morto e exposto nos umbrais da porta. Agora o irmão Brana disse: se aquele cordeiro, aquilo simbolizava, era apenas uma sombra do perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Eu sei que vocês estão entendendo, então eu só vou resumir aqui, porque vocês são um povo espiritual. É bom pregar para a noiva de Jesus Cristo, porque a gente fala meia palavra e irmão já faz a pregação, né? O pregador começa aqui, você já conclui a pregação. Vai sair lá em tal lugar, porque isso é ser espiritual, é o que Paulo disse. E é espiritual discerne tudo, e o que não é espiritual, né, não discerne nada. Aquele que é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Por que de ninguém é discernido quando Paulo fala isso? Porque você vive uma vida cristã e o povo olha para você e não consegue discernir o porquê que você vive dessa maneira. O porquê que a irmã não corta o cabelo, o porquê que a irmã usa saia e não usa calça, o porquê que o homem vive uma vida honesta. Eles não discernem isso. E não é para ser discernido mesmo, é para nós viver. Amém? É só isso. Não precisa estar discernindo nada. Mas nós discernimos uma coisa, quando está errado, nós vimos que está errado. Amém? E aquele sangue
servia como um sinal. Agora, o sangue falava. Quantos creem que o sangue fala? Aquele sangue no umbral da porta falava de algo. Que algo? Que tipo de palavras que aquele sangue falava? Aquele sangue falava que um inocente tinha morrido no lugar da família que estava dentro daquela casa. Que os requisitos de Jeová tinham sido cumpridos. O que era morte para a família, agora aquele pobre cordeiro inocente tomou o lugar daquela família, foi morto, e aquele sangue, o porquê do sangue? Porque no sangue está a vida. Era por isso que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, requeriria o sangue, porque o sangue estava na vida, mas aquele tipo de sinal era apenas um tipo para nós hoje, do verdadeiro sangue de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário, e hoje nós colocamos o sangue de Jesus Cristo, não o sangue literal, mas a vida que estava no sangue de Jesus Cristo, hoje está em nossos corações. Porque se você pegar o cordeiro, o sangue daquele cordeiro, a vida daquele cordeiro, não podia ser, como é que eu posso dizer, transportada para o adorador. Por quê? Porque cordeiro não tinha alma, e o ser humano tem alma. Então por isso que era apenas uma tipificação, um símbolo de que o verdadeiro cordeiro de Deus seria morto para que o Espírito Santo pudesse vir através de nós, em nós, e pudesse mostrar que o sinal está exposto em nossas vidas. Este era o trabalho do povo de Israel: expor o sinal, expor o sangue, expor para que quando o anjo da morte passasse por ali, ele visse o sinal, e aquele sinal estava exposto. Então naquela casa não tinha morte, não tinha doença, não tinha problema, porque obedeceram os requisitos de Jeová. E os requisitos de Jeová veio por quem? Pelo profeta. E a palavra de Deus diz que Deus não pode falar coisa alguma sem antes revelar aos profetas, os seus servos. Amós 3:7. Tinha que haver um profeta, tinha que haver uma palavra, tinha que haver uma coluna de fogo para que o povo pudesse expor aquele sinal. Agora o irmão Brana vem e diz, ele diz, bom, um verdadeiro israelita que nasceu de Israel, nasceu judeu, ele poderia ser um judeu do pacto, ele poderia ser um Israel circuncidado, um israelita circuncidado, um judeu circuncidado, ele poderia ser um judeu do pacto, e assim por diante, e ele poderia até mesmo dizer, sim, eu creio no que Moisés falou, eu creio que o que Moisés falou está certo, está correto, nós temos que aplicar o sangue, nós temos que fazer isto, nós temos que fazer aquilo, eu creio que Moisés é o profeta, eu creio na coluna de fogo, eu creio que tudo o que Moisés falou é verdade, mas o irmão Brana disse, se ele não pôsse aquele sinal, se ele não expôsse aquele sinal no umbral da porta, nada adiantaria ser um judeu, circuncidado ou do pacto. Tudo o que Deus queria era aquele sinal exposto. Não adiantava o judeu dizer, eu sou um cristão, eu vou aos cultos todos os finais de semana, eu oro a Deus, eu louvo a Deus, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas o sinal tem que estar exposto. É esse o requisito de Jeová. Deus não pode mudar em sua palavra. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e o que ele foi ontem, ele tem que ser hoje. Ele é hoje, o que ele é hoje, ele sempre será eternamente. E nós sabemos que isso, como foi só um tipo, como aquele cordeiro não podia transpassar a vida dele, do cordeiro para o adorador, mas o sangue de Jesus Cristo, o que era o sangue? Era um tipo, porém, a vida que estava no sangue, o que era? O Espírito Santo, irmão. O Espírito é a vida de Cristo, é a vida de Deus, é o Espírito Santo. Este é o verdadeiro sinal que temos que expor. Nós vamos chegar lá. Talvez alguns aqui não entenderam, mas nós vamos chegar lá. E você vai observar que cada vez que aquele adorador, que aquele judeu, que aquele israelita
ele pegava aquele cordeirinho, ele tinha que imolar aquele cordeirinho. O que ele fazia? Ele pegava aquele cordeirinho, que era testado por 14 dias, a Bíblia fala. Ele era testado por 14 dias, um tipo de Cristo que foi testado pela palavra, um tipo de Cristo que foi testado. A Bíblia diz que ele era homem de dor, testado, experimentado no trabalho. Um tipo de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, imolado por causa dos nossos pecados. E aquele adorador chegava com aquele cordeirinho. Porém, o Mombrana disse que naquele tempo havia sentimento. Tinha sentimento naquilo. Tinha uma verdadeira adoração naquilo. E aquele adorador pegava aquele cordeirinho que foi criado em casa, junto com os filhos, junto com a esposa, aquele cordeirinho que foi tratado com o maior amor, com o maior sentimento. Não podia ser qualquer cordeiro, não, vindo lá, pegava, não, tinha que ser um cordeiro separado, um cordeiro próprio para esse tipo de sacrifício. E tinha que haver um sentimento naquele cordeiro, tanto como o adorador para o cordeiro. E ele pegava aquele cordeirinho, chegava até o sacerdote. O sacerdote pegava a adaga e passava a faca no pescoço do cordeirinho. O que acontecia? O adorador tinha que manter os seus braços, suas mãos no cordeirinho e ver as suas carnes trêmulas, e ver o cordeiro perder o sangue, e ver aquele cordeirinho sofrer, balir, gritar, e sentir que aquele sacrifício que estava sendo feito no cordeiro era para ele estar no lugar daquele cordeiro. E por certo, com certeza, aquele adorador chorava, porque tinha sentimento. Aquele adorador se desesperava, com certeza passava um filme em sua cabeça, pensando: devia ser eu, por causa dos meus pecados, esse inocente está morrendo. Havia um sentimento naquilo, havia algo, um amor naquilo. E lá estava o adorador sentindo as carnes daquele cordeirinho tremer, morrendo, balindo, e o sangue esvaindo, e o adorador com as mãos sujas de sangue saía. E enquanto ele saía chorando, desesperado, ele saía com a certeza que ele estava justificado, porque aquele cordeirinho tinha tomado a culpa que era para ele pagar, mas aquele cordeirinho tomou o preço. Um tipo de Jesus Cristo, irmão Brana disse, um tipo do Cordeiro de Cristo que veio e foi imolado, e cada pecador que coloca as mãos em Jesus Cristo e vê suas carnes tremer, ver o Cordeiro balir, ver ele chorar, você pode dizer: era para mim estar pendurado nesta cruz, mas ele pagou o preço, ele tomou o meu lugar. E o que Deus fez? Deus te fez justo, Deus te fez perfeito, não por você, mas pelo Cordeiro de Jesus Cristo. Mas ao aceitar essa mensagem, ao aceitar este evangelho, no começo tinha sentimento. Pregador não tem família, pregador não tem esposa. Melquisedeque não pode ter ninguém aqui, irmão. Não é nada pessoal, é a palavra. Tinha sentimento. Adoração era com sentimento. Você vinha batendo os pés com sentimento para a igreja. Aquela pessoa que logo que recebeu este evangelho, irmãos, quantos aqui sabem? Eu era criança, mas graças a Deus por ter nascido nesse tempo, por ter pisado lá onde os verdadeiros fiéis da fé levavam a coisa séria. Não brincavam com isso, porque isso não é brincadeira. As mesmas águas, a mesma arca, as águas que salvaram Noé, condenaram as outras pessoas. Essa mesma palavra que nos salva, ela pode nos condenar. E aquilo tinha sentimento.
Aquele adorador vinha, entregava o seu cordeirinho e tinha sentimento. Que tempo de angústia para Israel! Vocês não acham? Não acham que era um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, um tempo de tensão, um tempo de tensão? Aplique o sinal. Vamos dizer o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Vou usar o irmão Lori, conheço ele, pessoa madura. Irmão Lori, o senhor aplica o sinal porque hoje de noite a morte vai passar pela sua casa. Se você não tiver o sinal aplicado, sinto muito, o teu primogênito vai morrer. O primogênito lá é a Joyce, primeira que nasceu na família. Se coloca no lugar de um pai, de um coração de um pai e de uma mãe. A morte vai passar por aqui. Nós tínhamos morte, mas nós tínhamos um requisito para cumprir. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus e não tínhamos condição nenhuma. Mas Deus deu um requisito. O que Deus proveu? Deus proveu um profeta. Deus proveu uma coluna de fogo e Deus trouxe uma mensagem. Que este é o sinal da noiva. Aplique o sinal. Se não aplicar, não seremos responsáveis. Não tenho responsabilidade nenhuma por você, irmão e irmã. Um exemplo, né? Vamos se colocar aqui como Moisés pregando. Ó povo de Israel, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Aleluias. Esta noite nós devemos sacrificar o cordeiro, esta tarde. Aquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro que você separou ele. Esta noite nós iremos imolá-lo, matá-lo. E que não seja quebrado nenhum osso, apenas tirado o seu sangue, comido a sua carne assada. Porém o sangue que vocês tirar deste cordeiro terá que ser passado nos umbrais da porta. Por que Deus disse isso? Porque na noite, nesta mesma noite, a sombra da morte passará e atingirá todo o primogênito, tanto como do homem como do animal, tanto de Israel como os de Faraó, dos egípcios, e assim por diante. Oh, que coisa! Que requisito a ser cumprido! Quem sabe o pai e a mãe olharam um para o outro e disseram: e o nosso cordeirinho? E o nosso cordeirinho? Vamos pegar o nosso cordeirinho, vamos imolá-lo, vamos matá-lo e vamos fazer o que o profeta nos disse, porque Deus está com o nosso profeta, nós vemos ele vindicado. A coluna de fogo está com o profeta, está vindicado. A palavra do Senhor está com o profeta, está vindicado. Como que ele poderia ter vindicado? Porque o Mumbrana disse que o profeta Moisés foi capaz de criar onde não tinha. Haja mosca. Daqui a pouquinho uma mosca começou a voar. Daqui a pouco era centenas em 1 metro quadrado de mosca voando por todo o Egito. Haja isso, haja aquilo. E aquilo foi criando, era a palavra de Deus através do profeta, criando a coisa. Porém o povo de Israel tinha uma mensagem a ser cumprida. Você não acha que, não vai pensar que Moisés ficou lá, coloca aí, você não colocou o sinal, você lá, bota o sinal. Não, ele só deu a palavra e saiu. O que o povo tinha que fazer era obedecer àquela mensagem. O povo não tinha que estar correndo atrás de Moisés. O Moisés só chegou com a palavra, expressou a palavra, e o povo, o único compromisso que o povo tinha não era com o profeta, mas era com a palavra que ele tinha expressado. Exponha o sinal, mate o cordeiro, coloque o sangue no umbral da porta. O profeta veio, trouxe a mensagem e deixou algo para nós, e nós temos que expor este sinal.
A mensagem ainda está, o profeta já morreu, mas a mensagem ainda está dizendo: exponha o sinal. Exponha o sinal. Que sinal é esse, Moriel? Que sinal é esse, Moriel? O sinal da mensagem da hora para o povo da hora. Nós não podemos aplicar o sangue de Jesus literal no coração de cada um, não tem como. Mas nós pegamos o Espírito de vida, aquele Espírito Santo que estava no sangue de Jesus Cristo, e aplicamos em nossos corações. E o Espírito Santo é o sinal para nós. E quando chegou a morte, à noite, as famílias de pé, dentro de casa, e o desespero lá fora, mãe chorando, pai chorando, irmãos chorando, e o povo de Israel lá dentro de casa. Irmão Brana diz, eu acho que, se eu não me engano, ele prega uma mensagem: convencidos, porém preocupados. Ele disse: eles estavam convencidos de que tinham posto o sinal, eles estavam convencidos de que tinham escutado o profeta, eles estavam convencidos de que tinham obedecido a palavra, porém eles estavam preocupados. Fala, Jeová! Eles estavam preocupados. A preocupação faz com que você vá atrás da solução. Quando uma conta atrasada chega na tua casa, você não se preocupa? Claro que se preocupa. Aquela preocupação vai fazer você correr atrás do resultado para pagar aquela conta. Eles estavam preocupados, eles tinham posto o sinal, eles tinham obedecido o profeta, mas eles estavam preocupados. Quantos nós vemos convencidos, porém, eu sou judeu, sou circuncidado, sou cristão. E eu vou dizer uma coisa que o profeta disse: temos muitos cristãos anônimos, que pegaram o sangue e levaram para dentro, mas não expor na porta. Eu sou cristão, mas meu chefe não precisa saber, meu colega de trabalho não precisa saber. Eu sou cristão, mas fulano não precisa saber, meu vizinho não precisa saber. Eu sou cristão. Não adianta se o sinal não estiver exposto. Aquele sinal, aquele Espírito Santo tem que estar exposto na igreja, no povo, na noiva do Senhor Jesus Cristo. E nós temos muitas vezes a concepção, irmão. Deixa eu entrar abrir um parênteses aqui. Ontem, quando os irmãos estavam falando de Gadareno, que libertação aquele homem teve, não teve? Um homem que andava pelado, nu, correndo pelos cemitérios, nada segurava aquele homem. Mas hoje nós não trabalhamos mais, nós não vemos mais endemoniados se arrastejando pelo chão. O diabo mudou de estratégia. Hoje nós temos Gadareno com o telefone na mão e todo mundo vê ele nu. Não é só a cidade, não. Quantas Gadarenas nós vemos aí? Store. Todos estão vendo você. Quantos Gadarenos estão tirando as roupas e batendo foto para o mundo inteiro ver? É questão de espírito. O diabo está vestido de crente. O diabo está vestido de cristão. Ele está mascarado. Mas veja os frutos. Mas veja os frutos. E julgue pelos frutos. Nós temos que expor o sinal, irmãos. Não é mais tempo de nós brincar de crente, não. Nós não estamos vivendo num tempo de estar limpando arma. Nós não estamos vivendo num tempo mais, irmão, de estar aí brincando. Será que eu exponho o sinal? Será que não? Nós temos que obedecer essa mensagem. Essa mensagem é de um profeta verdadeiro, uma mensagem verdadeira que veio de um Deus verdadeiro.
Não é brincadeira. Não estamos aqui para brincar de ser cristão. Estamos aqui para ser ou não ser. E eis que verei a diferença do que serve e o que não serve a Deus. E você verá a diferença de longe de um homem, de uma mulher que serve a Deus. Não é aquela mulher que hoje está vestida como uma cristã e amanhã está como uma gadarena. Não é aquele homem que está vestido com uma gravata e amanhã está como um gadareno. Aqui na igreja é o fulano de tal, lá na academia se torna um gadareno. O que você é? O que você é? Não foi esse o tema que foi pregado lá em Chapecó? Quem você é, irmão? Quem eu sou? Ou eu sou filho de Deus, ou eu sou só mais um deste mundo aí. Exponha o sinal. Logo no começo que chegou essa mensagem em nossas mãos, nós saíamos do culto dizendo: hoje chegou uma mensagem nova. Oh, não vejo a hora de ler essa mensagem. Você chegava do culto, você começava a ler a mensagem, você começava a buscar, a orar a Deus, e tinha coisas que você não entendia, então você dobrava o joelho e dizia: Senhor, abre os meus entendimentos para entender a tua mensagem. Hoje nós temos a partilheira cheia, saber que naquele tempo não tinha muito não. Quantos aqui sabem que chegava 2, 3 mensagens, e muitos irmãos tinham que dividir a mensagem para ler, não era verdade, irmãos? Ô irmão, lê lá, depois me dá essa mensagem, eu quero ler. Hoje nós temos até para as crianças essa mensagem, e nós chegamos do culto e fizemos assim, ó. Pega o controle, senta no sofá. Todo mundo ama a Suzy. Hoje não tem mais, mas tem coisa pior. Nós estamos caminhando por um caminho que nós nunca entramos antes, irmão. Tire tudo aquilo, todo o fermento das vossas casas. Não quero massa levedada. Vamos limpar a casa, vamos nos santificar, porque nós entraremos num caminho que nós nunca caminharemos antes. A terra é nossa, Deus nos deu esta terra, mas nós temos que conquistá-la. Cada volta que nós der nessa muralha, nós estamos obedecendo a voz do profeta, a voz da mensagem. Mas 6 dias, no 7º dia vocês marchem 7 vezes ao redor. Estamos rodeando, irmãos, mas nós temos que manter o sinal exposto. O povo de Israel, família, o pai suando, a mãe suando de pé. O filho olhando para o pai e para a mãe: pai, você aplicou o sinal. O pai com segurança podia dizer: fica tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha, eu apliquei o sinal, eu obedeci a mensagem, eu obedeci o profeta. Pai, você obedeceu o profeta? Sim, tudo o que ele disse eu fiz, estou fazendo. Então por que o senhor está preocupado? Por que o senhor está suando? Eu estou só preocupado para ver se eu estou de acordo com aquilo que a mensagem disse, que o profeta disse. Mensagem dessa era, irmão, não é para dar tapinha nas costas e dizer: continua desse jeito que tudo está bem. Não, a mensagem dessa era não veio para condenar nenhum de vocês. Ela veio para nos colocar no centro da palavra, no centro da escritura, e dizer que é por aqui o caminho. Toda vez que eu oro para Deus, para vir aqui nesse púlpito, eu peço: Senhor, me dê amor, por favor, eu quero pregar com amor. Eu não quero que ninguém se perca, mas a verdade tem que ser dita.
não podemos fazer dos nossos cultos o que é uma adoração, que tinha que ser com sentimento, se tornar uma tradição. Hoje eu vou no culto. Fulano vai pregar. Hoje eu vou no culto. Vou lá porque eu tenho que tocar. Vou lá porque eu tenho que pregar. Vou lá porque eu tenho que cuidar da porta. Vou lá porque isso, porque aquilo. Pare com isso, irmão. Eu vou lá porque eu quero colocar a mão no cordeiro. Deixa aquele cordeiro ensanguentado colocar o seu sangue em minhas mãos. E não só nas mãos, no coração, na alma, no espírito, em tudo que eu tenho. Coloque o seu sangue em mim. Coloque o seu sangue em mim. Coloque o seu sangue em mim. Eu quero a vida deste cordeiro. Não é um cabrito, mas é o Senhor Jesus Cristo. Sentimento. Que não importava qual hino o cantor cantava, mas a igreja estava regozijando. Seja lá o quão cego andei, sublime graça, a bondade de Deus, não importava. Por quê? Porque tinha sentimento. O irmãozinho vinha na frente, cantava: quão cego andei e perdido vaguei. Você começava a pensar: é verdade, eu andava cego, eu andava perdido, mas agora fui encontrado. Tinha sentimento naquilo. Hoje, se não tiver um toque de violão, se não tiver um teclado, ninguém dança. O irmão Brenda disse: nós devia dançar no espírito da palavra e não no som da música. Não estou condenando a música, irmão, por favor, não me pegue por esse lado. Não estou condenando a música. Eu só estou dizendo que nós estamos focando muito de um lado e esquecendo o outro. Mas essa palavra nos traz para o centro da palavra. É bom cantar, é bom tocar, é bom louvar a Deus. Mas quando a palavra vem, nós sabemos que é Deus falando. É Deus nos falando o que nós temos que fazer. Exponha o sinal. Exponha o sinal. Tu expôs o sinal? Eu expus, mas eu não vou com a cara daquele irmão lá. Deixa eu falar uma coisa que o irmão Brana falou. Se meu coração se fechar para o irmão, eu caí da graça. Deus me livre, nunca me deixe cair da graça. Se meu coração se fechar para um irmão, eu caí da graça. Não caia da graça, irmão. Não caia. Deus permita-me estar sempre na sua perfeita vontade, mas debaixo daquela graça soberana. Se eu cair 7 vezes, eu quero me levantar 8. Mas me deixa, Senhor, me deixa chegar ali. E cada vez que aquele adorador colocava o sangue exposto, ele estava se identificando com o sacrifício. Com o que você está identificado? Com o que nós estamos identificados? Aquele sangue do cordeiro descendo pelos umbrais da porta, escorrendo. E aquele sangue falava: esta casa está impune do pecado. Esta casa está impune da morte. Esta casa está impune da justiça do mal. Esta casa tem o sangue, tem os requisitos, tem a palavra de Deus cumprida, exercida. Porque aquela casa que tinha o sangue não entrou em ouvidos surdos, mas entrou em ouvidos que puderam ouvir e praticar aquilo que o profeta falou. Não era um culto e no outro dia eles estavam. Não,
aquilo era um selo, aquilo era eterno, aquele pacto era eterno. Vocês vão sair do Egito, aplique o sinal. Vocês vão deixar o Egito para trás, aplique o sinal. Oh, faz 30 anos que eu sou da mensagem. Faz 30 anos que eu sou judeu. Faz 30 anos que eu sou circuncidado. Faz 30 anos que eu pertenço ao pacto do Deus Jeová. Mas, irmãos, se aquele sinal não estiver exposto, se aquele cordeiro não foi morto, se você não foi identificado com aquele cordeiro, com aquele sangue no umbral da porta, poderia um judeu ser há 50 anos judeu circuncidado, aquilo não faria resultado a ele se ele não expôs aquele sinal na porta. Essa mensagem pode estar há 50 anos rodando o Brasil, e você dizer: eu sou 50 anos da mensagem, eu sou 50 anos cristão, eu pertenço à igreja Tabernáculo da Fé há 30, 50, 40, não sei quantos anos, mas se esse sinal não estiver exposto, se o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não estiver na tua vida, se o lava-pés não estiver na tua vida, se você não aceitar um profeta na qualidade de profeta, não fará bem algum. Quem aceita um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O que é galardão de profeta? É o mesmo conhecimento, é a mesma visão, é a mesma coisa que ele tinha, você tem. Você pode ver o que os egípcios não viram. A liberdade para ir para uma terra prometida. Aplique o sinal. Eu me atrapalho na mesma anotação. Israel saindo igualmente com um sinal como hoje é hoje. Observe o que Israel teve no seu êxodo. A primeira coisa que eles tiveram para identificar conscientemente que o tempo estava à mão foi um profeta com a mensagem. Moisés desceu com a mensagem, a palavra de Deus estava com Moisés. A próxima coisa, Moisés tinha que ser identificado, e ele foi identificado pela coluna de fogo, amém? Aquilo identificou sua obra para a qual Deus tinha enviado, e Moisés tinha a palavra de Deus, até mesmo para criar coisas, como nós falamos aqui. E o sinal que Deus lhe deu, pelo sangue, era a identificação, ou melhor, a garantia de que eles ficariam ilesos no tempo da morte. Eu falei para minha esposa, quando os irmãos foram para Chapecó, e nós vimos a presença de Deus descer, eu disse para minha esposa: quarta-feira vai estar cheia a igreja. Só que não. Depois eu ouvi o pastor Febrão falar a mesma coisa. Era a garantia de que eles ficariam ilesos no tempo da morte. A mesma coisa tem acontecido hoje, a mesma coisa, a palavra de Deus nos tem sido trazida. Não somos diferentes, temos comendo da mesma palavra. A coluna de fogo está entre nós, identificando que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a segurança do batismo do Espírito Santo em nossos corações, colocando o nosso amor para Deus. Esse é o êxodo da noiva. Compreenderam? Parágrafo 71. Aqui nós podemos ler em Hebreus 10, 26 e ver perfeitamente claro, enquanto vemos os grandes sinais do fim dos tempos, nos advertindo que o tempo está à mão. Estamos à mão, estamos no final. Nós deveríamos nos amar uns ao outro, mais do que já fizemos isto. Não está pedindo menos, está pedindo mais. Nós devemos amar um ao outro como já fizemos em toda a nossa vida. Deveria haver uma grande fome de ir à igreja. Deveria haver uma grande fome para nos vermos um ao outro. O irmão vai vir aqui em casa, se esconde. Já aconteceu isso, por isso que eu estou falando. A gente chegar na casa e ver a irmã correndo, se esconder.
não vou chegar não, vou só passar. Oh, deveria ser um assunto de amor. Eu espero não estar pregando muito duro, irmão, mas é a mensagem. É isso que nos levará para o arrebatamento. É isso, irmão. É isso o nosso sinal. O nosso sinal tem que estar exposto. O sinal é a mensagem. Eu mal posso esperar para chegar em Tucson. Oh, Deus curou minha pequena esposa. Falando da irmã Meda, né? Que foi curada do câncer. Ela é parte de mim. Eu mal posso esperar para chegar ali. As horas, eu estou contando os dias e as horas quando eu posso estar ali com ela. Oh, irmãos, essa é a maneira que a igreja deveria ser, apenas vendo o poder de Deus, o que tem feito por nós. Deveríamos estar contando os momentos, as horas, os minutos, para estarmos perto dEle, reunindo-nos em amor, o qual pode nos levar algum dia para se encontrar com Jesus Cristo. Estou certo que somente o amor entrará ali naquele dia. E o céu, irmão Brana diz, começa aqui. O céu começa na minha casa. O céu começa na sua casa. Advertindo-nos, o tempo está à mão. Os crentes deveriam estar se preparando das coisas, se separando das coisas do mundo, dos cuidados do mundo. Essa é a razão que eu tenho falado duro contra as mulheres, e assim por diante, da maneira que eu tenho feito. E então, separem-se desses programas de TV, separem-se desses evangelismo de Hollywood, dessa coisa formal. Hoje você vê essas denominações e tu olha para a igreja e tu vê uma Jezabel rebocada. Oh, separe-se desse evangelismo de Hollywood. Voltem a uma sinceridade profunda. Nós ficamos no púlpito e pulamos e rimos e gritamos e nos portando mal, e as mulheres dançam na audiência com seus vestidos bem apertados e todo tipo de joias e coisas penduradas, com seus cabelos cortados e alguma delas com maquiagem, e elas têm um pastor intelectual ali, um pregador que sabe ligar a palavra tão perfeito. Isto não é aquilo. Nós viemos ao altar de Deus rindo, portando-nos indecentemente, fazendo graça. Nós viemos ao altar com sinceridade e profundeza, porque é ali onde nós moremos com o nosso sacrifício. Se nós não viermos ao altar, não porque o pregador chama, você pode fazer um altar lá na sua casa. Porque ali é onde nós moremos, você não vai à morte rindo e regozijando. Olha o que o Mombrana fala aqui, ó. Se você tem uma mente correta, você não faz isto, porque quem faz isto é uma pessoa insana, que está louca e não sabe o que está fazendo. Aqui há poucas semanas, quando eu estava assistindo a um programa num posto de gasolina do nosso grande irmão Billy Graham, quando ele estava fazendo o seu maior reavivamento aqui na Califórnia, eu estava observando a televisão, captando o rosto deles vindo ao altar, as crianças se empurrando e lutando, indo ao altar e rindo e fazendo gracejos. O que era isso? Era sem sinceridade. Por que isso? Porque se tornou uma tradição, até mesmo as chamadas de altar se tornaram uma tradição. Oh, mascando chicletes, olhando ao redor, chegar ali e dizer, sim, eu aceito. Que tipo de confissão é essa? Oh, e Billy disse, consigo 30 mil deles em um ano, mas passado um período de ano não tenho 30 deles. Sabe por quê? Porque não há sinceridade. Não há sincero mais. Eles não choram mais ao sacrificar o seu cordeiro.
Eles não choram mais ao trazer o seu culto. Eles não choram mais na presença de Deus. Não há sinceros mais. As pessoas não estão prontas para confessar os seus pecados. Isto é verdade, irmãos. Porém, quando é para chegar a morrer e confessar os seus pecados e ficar de bem com Deus, isto não é mais visto nas igrejas. Essa é a razão que nós não vemos mais curas do que já temos. Essa é a razão que eu estou pregando estas coisas, irmãos. Vamos ter estas coisas prontas para um culto de cura. Nós temos que ter estas coisas primeiro. A palavra primeiro. Deus te cura para a sua glória, mas nós precisamos estar prontos para a sua glória. Agora isso é o que o Egito tinha que fazer. Lembre, eles testavam o cordeiro por 14 dias. Eu tinha muito para ler aqui, mas meu tempo já está estourando. Você poderia imaginar um judeu no Velho Testamento, vindo com seu cordeiro para fazer uma oferenda? Ele estava obedecendo a Jeová, o que ele lhe disse para fazer. Isto foi feito. Ele aceitava o sacrifício. Ele via o cordeiro morrer, suas mãos ficavam ensanguentadas com o cordeiro moribundo. Ele ia para casa justificado porque ele ia com sinceridade. Aquilo era bom. Mas depois de um tempo, isso se tornou uma tradição. E os homens disseram: vocês sabem, é este o tempo da Páscoa, né? É o tempo de oferecer sacrifício. É o tempo da festa. O que eles faziam? Isso chegou a um ponto em que eles compravam o cordeiro e mandavam outros oferecer. Tinha se perdido o sentimento naquilo. Parece que aquilo já não tinha mais efeito. O sinal não estava exposto. Quando o sinal está exposto, você vê aquela pessoa, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo que a morte esteja rondando a sua casa, você vê aquela pessoa firme com a palavra de Deus. Por quê? Porque o sinal está exposto. O irmão Branda passou por isso. Quer saber o que é dificuldade? É ver um profeta de Deus perdendo sua filha, perdendo sua esposa. E o diabo chegar em seus arrazoamentos, em seu intelectual e dizer: viu, Billy Brother? Você prega a verdade, Billy. Você cura os enfermos em nome desse Jesus, o qual está levando sua esposa e sua filha. E você está orando para esse Deus e esse Deus não está te ouvindo. E ali estava o irmão Branham diante de Sharon, diante da sua esposa, de Hope. Hope já estava dentro de um caixão, já estava sendo preparada para ser enterrada. Sharon estava nos seus últimos suspiros de vida e o diabo começou. Viu, William Branham? Você não sai no jornal dizendo que você é o curador, dizendo que você é o servo de Deus. E o irmão Branham disse: por um certo tempo eu estava quase acreditando naquilo, porque eu orava a Deus e Deus me mostrou uma cortina negra e Ele não ouvia minhas orações. Ele tinha me recusado, Deus não me ouvia mais. E o diabo começou: viu, Ele não te ouve mais. Não é isso que o diabo faz muitas vezes no nosso pensamento? Não vai mais, não adianta mais. Você já orou por tanto tempo, você já buscou por tanto tempo, não vai mais, Ele não te ouve mais. Olha, Billy, olha a sua Sharon, 9 meses está morrendo, e você orou a Deus e Ele nem sequer te ouviu. O irmão Branham disse: Ele olhou para Sharon e viu seus olhinhos já vesgos de tanta dor.
olhou para a roupa, estava morta, já não havia mais vida em seu corpo, e o diabo buzinando aquelas palavras em seus ouvidos, e era zoando. Porém ele disse que encontrou algo no coração dele, aquele sinal estava exposto, ele tinha cumprido com os requisitos de Jeová, e aquele sinal começou a falar, e aquele sinal começou a dizer: espera aí, de onde elas vieram? De onde elas vieram? Quem são elas? Quem sou eu? Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou. Por quê? Porque aquele sinal estava exposto ali, naquele coração, mesmo com a esposa morta, mesmo com sua filha morta, mas aquele sinal falou mais alto. Você tem que expor o sinal, irmão. Não queiras viver uma vida misturada com o mundo. Desculpe a minha sinceridade. Desculpem a minha sinceridade. Desculpem a minha sinceridade. Mas havia uma Raabe na cidade de Jericó, que quando Josué disse: vão lá e espiem Jericó, principalmente a cidade de Jericó, e eles foram, 2 espias, e eles chegaram lá, e essa mulher, Raabe, a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Oh, que lugar para 2 homens de Deus se esconderem, não acha? Na casa de uma prostituta. Que lugar para 2 homens chegarem e evangelizar? Na casa de uma prostituta. E quando a mensagem chegou no rei, dizendo que tinha 2 mensageiros espiando a terra, o rei mandou os soldados ir na casa de Raabe buscarem aqueles 2 soldados. Mas olha o que a velha prostituta fez. Ela escondeu os mensageiros. E os soldados chegaram lá. Soubemos que esses 2 homens entraram em sua casa e nós queremos que você tire esse para fora, porque eles vieram espiar a terra e assim por diante, nós queremos matá-lo. E ela disse: não, eles não estão aqui. Eles já foram. Ao tardar, ao anoitecer, eu fechei a porta e eles se foram. Se vocês seguirem eles, vocês pegarão eles pelo caminho. E ela tinha escondido eles na eira, em cima, no sótão, acredito eu, né? E quando aqueles soldados saíram, viraram as costas e foram em busca dos 2 espiãs, Raabe fechou a porta, cadeou os cadeados e subiu lá em cima nos mensageiros. E ela disse: ouvimos que o Deus de Israel está com vocês. Irmão Brana disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e aquilo criou fé nela. E ela disse: nós ouvimos que o Deus está com vocês, e o Deus que está com vocês, Ele é o Deus dos montes, o Deus dos vales, o Deus do céu e o Deus da terra. E o povo está desanimado por saber que vocês atravessaram o Jordão e mataram os 2 reis. Nós estamos desanimados agora, porque sabemos que Deus está com vocês. E ela disse: use de misericórdia para comigo, assim como eu usei de misericórdia para com vocês. O que foi aquilo? Ela aceitou a mensagem. Ela aceitou o mensageiro. Então ela começou vocês conhecem a história, né? Ela começou a largar os espias pela janela do muro, porque ela morava no muro. Ela começou a largar. E ela disse: por favor, use de misericórdia para comigo e para com os meus familiares. Ela não pensou só nela. Ela pensou na família, nos irmãos, nos pais, na mãe, quem estava ao redor dela. E os espias falaram: desobrigados somos para contigo, se este cordão de escarlate não estiveres aqui quando nós
viermos para tomar a terra. E a Bíblia diz que assim que os espiãs desceram e sumiram de vista, ela expôs o sinal. O mais interessante, irmãos, é que eles não falaram que dia que eles viam. É que eles não falaram que nós vamos vir tal dia, tal hora, tal minuto. Não, eles não falaram, mas desde aquele dia que eles pregaram para ela, ela pôs o sinal à vista de todos. E a vinda do Senhor Jesus Cristo, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, mas quando você ouve essa mensagem, recebeu o mensageiro, você expôs o sinal, está exposto o sinal. Todo mundo podia olhar para Raabe e dizer: olha, a velha prostituta com lençóis pendurados na janela. Mas eles não sabiam que ela tinha recebido uma mensagem de vida, não só para ela, mas para a sua família. Assim como aquele centurião que iria se matar, e Paulo disse: oh não, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Lá estava Raabe agora. A preocupação de Raabe já não era mais se preocupar com o mundo de Jericó, com a cidade de Jericó, mas não, era buscar as suas famílias, seu pai, sua mãe, e trazer para dentro da sua casa, porque eles sabiam que ali era lugar de vida. E os espiãs disseram: ó, quando eu voltar, quando nós vier, e este sinal estiver exposto, então a tua casa, a tua família, os filhos dos teus pais serão salvos, estarão vivos. Agora, seremos desobrigados com o nosso pacto contigo se algum dos teus familiares estiverem lá fora. E se estiverem lá fora, o sangue será sobre sua cabeça. Agora, o nosso sangue será sobre nossa cabeça, se isto nós não cumprir, se você cumprir com o trato que nós fizemos contigo. E desde então ela pôs o sinal. Põe o sinal, irmãos. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas mantenha este sinal exposto. Mantenha o sinal à vista de todos. Não sejamos cristãos anônimos, que só você sabe, que só eu sei. Mas nas redes sociais fala muito de você. As redes sociais falam muito de você. Testemunha muito de você. Cuidado com a janela que você tem abrido para expor o sinal. Isso mostrará quem você, de que lado você está. E tinha que ser aquele cordão que ela tinha descido os espias. Aquele cordão tinha que ser ele, como marca, como pacto, como sinal. E não temos outro sinal a não ser essa mensagem. O mensageiro veio, entrou na nossa casa, trouxe a mensagem e disse que a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. E ele saiu e ele disse: estou desobrigado para com vocês se não cumprirem o que a mensagem diz. Essa é a mensagem do profeta. Estou totalmente desobrigado para com vocês se não disserem ou fazerem o que está nas fitas. Exponha o sinal, irmão. Não deixa isso passar. Às vezes nós queremos reavivamento. E é bom, claro que é bom. Nada contra reavivamento. Sou a favor, sou pentecostal, sou das raízes. De quando essa mensagem chegou em Erechim, meu pai foi um dos primeiros aí, e vocês sabem que eu era criança, mas graças a Deus, por ter nascido neste tempo, onde a mensagem era mensagem. Agora a mensagem não mudou, irmão, nem um pouquinho, ela continua a mesma mensagem, a mesma Bíblia, ela continua a mesma, e o Deus continua o mesmo. Vamos pôr o sinal. Terminando aqui com essa pequena história verídica, não vou lembrar o nome do país, mas em certo país tinha uma igreja que estava
Era extremamente proibido de fazer culto naquele país. Se eu lembrar, eu quero falar para vocês outro dia, mas agora não me vem à memória. E tinha um povo que, mesmo assim, adorava a Deus escondido. Vinham à igreja escondidos. E um certo dia, uns 4, 5 soldados entraram naquela igreja. E quando entraram naquela igreja, eles disseram, com armas e tudo nas mãos, eles olharam para o povo e disseram: quem vai negar Jesus, fique do lado direito. E quem não vai negar Jesus, nós vamos fuzilar. Nós vamos matar a tiro aqui. Então, por favor, se organizem rápido, porque nós não queremos perder tempo. Deixou aquela tensão na igreja. Isso é verídico, irmãos. Então, alguns, a maioria, 90%, um pouco mais, tomaram o lado esquerdo. E jovens. Alguns corajosamente levantaram. 4 ou 5 tomaram a posição de ser fuzilados. E aqueles soldados apontaram as armas e ainda disseram: vocês estão prontos? Aqueles 4, 5 que saíram de uma porcentagem de 90 por aí, estamos prontos. Então os soldados revelaram que aquilo não era verdade para acontecer. Eles estavam apenas fazendo um teste com a igreja. 5 minutos antes, todos estavam chorando e adorando a Deus. Todos estavam pulando no Espírito. 5 minutinhos antes. 5 minutinhos depois, 5 pessoas para não negar o Senhor Jesus Cristo. Então o soldado disse: vocês não estão prontos para viver. Quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver. Por que disso? Quem não está pronto para viver o Evangelho, não está pronto para morrer por ele. Essa é a real verdade. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Que a graça do Senhor possa nos ajudar e nos guiar a obedecer o profeta, a obedecer a mensagem, não da boca para fora, mas voltar, irmãos, a ter aquele sentimento. Uma coisa que o pastor Febroni falou outro dia é uma coisa bem real, achei bem verdadeira. Que quanto mais a igreja se torna grande, mais o formalismo começa a aparecer. Mas não vamos deixar isso tomar conta. Deus quer humildade, simplicidade, uma adoração que às vezes é meio gaguejante, mas aquilo sai do profundo do coração. Aquela adoração é aquele adorador sincero, sentindo o cordeiro balir na cruz do Calvário, sentindo o sangue quente cair nas mãos e sair daqui chorando, porém justificado. Oração em favor da irmã Edith, oração em favor do pai da irmã Marluza, que vai passar por uma cirurgia. Também quero incluir aqui o irmão Edemar. Agora acho que ele está morando em São Luís, né? Mas sempre nos acompanha. Vamos orar por ele, tem passado por grandes lutas, dificuldade. Pastor Muniz, vamos orar. Vamos erguer nossas mãos, irmãos, em favor desses irmãos. Querido Deus e eterno Pai celestial, obrigado, Senhor, pela sua palavra. A tua palavra é verdadeira, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter abrido este caminho para nós termos acesso à salvação. E aqui estão, Senhor,
estes pedidos, estas pessoas, estes irmãos que têm pedido a Deus por oração, é porque creem na oração, Pai. E nós oramos, Senhor, intercedendo por cada vida, Pai. E repreendemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo qualquer mal, qualquer doença que Satanás tenha colocado na vida destas pessoas. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que ainda vive até hoje, Pai, temos uma sepultura aberta para provar que o Senhor ainda vive e que é galardoador daqueles que o buscam, Pai. E aqui estão, ó Pai, e nós repreendemos qualquer enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Também pelo pastor Muniz, que está internado, nós rogamos, Senhor, e pelo poder da fé nós entramos ali naquele quarto do hospital e repreendemos qualquer problema, qualquer enfermidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também sobre o irmão Edemar, ó Deus, nós sabemos que o diabo tem se lançado contra a vida do nosso irmão, mas o Senhor é poderoso, Pai, é poderoso para dar vitória, e nós requeremos a vitória do nosso irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E assim, este irmão, pai da irmã Marluza, que está internado com câncer no olho. O que é um câncer para ti, Senhor? Não é nada, não é nada, Senhor. Tu és onipotente, tu és onisciente, tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós tiramos este câncer em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas as forças de Satanás sejam enfraquecidas pelo sangue de Jesus Cristo. E nós damos toda a honra e toda a glória ao teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui para o nosso culto de consagração. Exponha o sinal. Quer ter o Espírito Santo? Leia a Bíblia e ore. Esse foi o conselho do irmão Breno. Em nome do Senhor Jesus Cristo.